Voltamos com a notícia de frente e olha só, o governador Mauro Mendes prorrogou novamente as datas para o vencimento do imposto, do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, referente a 2021. Então a gente vai ao vivo agora, a gente volta ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai contar pra gente como que ficou aí, como que ficaram essas datas, essa prorrogação do governador Mauro Mendes a respeito do IPVA. Já temos o João aí no ponto para a gente, para trazer informações do IPVA? Temos. João, conta aí para a gente como que ficou então. Uma boa notícia, né, Nayara? Exemplo do que aconteceu no ano passado, essa prorrogação do imposto, do IPVA, porque, só a título de informação, a frota aqui no Mato Grosso, ela mais que dobrou nos últimos 10 anos, ou seja, muita gente com carro, com moto, com caminhonetes, e isso, claro, nesse momento de pandemia tem pesado demais no bolso dos donos de veículos. Aí, vendo essa situação, né, esse momento complicado provocado pela pandemia, o governo decidiu então prorrogar mais uma vez o vencimento do IPVA. Já era, né, a primeira parcela já era para ter sido paga em janeiro, né, fevereiro e março. Já tinha sido prorrogado esse vencimento para março. Aí, agora, o governador veio e anunciou uma nova prorrogação. A primeira parcela, então, do IPVA vai vencer a partir de julho para as placas 1 a 4, com finais de 1 a 4. Já as placas com finais de 1 a 7 têm o vencimento adiado para agosto, enquanto veículos de placas 8, 9 e 0 poderão pagar, portanto, o imposto no mês de setembro. Também ficam mantidos os descontos nos pagamentos em cota única. Isso também o dono de veículos, de motos, carros, caminhonetes, enfim, eles não vão perder, e também tem a opção de parcelamento. Uma ótima notícia para quem está vivendo esse aperto agora na pandemia. Muita gente, muita família acabou perdendo o emprego ou teve salário reduzido, e vem agora essa notícia, exemplo que aconteceu no ano passado, essa prorrogação então para o pagamento desse imposto do IPVA a partir de julho. Ontem o governador do estado, Mauro Mendes, ele gravou um vídeo, acabou divulgando esse vídeo para poder explicar como tudo isso vai funcionar a partir de agora. Então, quem estava esperando para pagar a primeira parcela já a partir do mês que vem pode dar uma respirada, pode relaxar um pouquinho, que a primeira parcela passa a vencer a partir de julho. E a gente vê agora o vídeo gravado pelo governador do estado. Vamos ver. Meus amigos, acabei de assinar aqui agora, que vai ser publicado no Diário Oficial, um decreto que prorroga o pagamento do IPVA do ano de 2021 nas placas 1, 2, 3 e 4, foi para o mês de julho, a placa 5, 6 e 7 foi para o mês de agosto e 8, 9 e 0 para o mês de setembro. É mais uma medida que o governo está tomando para poder minimizar o impacto dessa perturbação da atividade econômica em função da pandemia. Dá um fôlegozinho aí para as empresas, para os profissionais, para as pessoas que têm que pagar o IPVA. Então, o imposto de circulação do veículo, aí, o famoso IPVA, está prorrogado nessa forma que nós colocamos aí para todos vocês. Eu já me posicionei com relação a essa questão do IPVA por várias vezes, né? Mas sempre voto vencido. Mas eu acho que Lúcio deveria mudar o sistema de cobrança de IPVA no Brasil. Se eu fosse deputado federal, eu apresentaria um projeto de lei exatamente nesse sentido. Por quê? Porque o que destrói, por exemplo, o IPVA, o imposto que você paga, é exatamente para você ter ali a manutenção de estradas, de rodovias. Boa parte das estradas e rodovias no Brasil são privatizadas, ou seja, esse imposto não vai bater exatamente nessas rodovias que são privatizadas. Ponto 1. Ponto 2, o que destrói a rua, o que destrói a estrada, não é necessariamente o ano do automóvel, é o peso do automóvel. Então você ter em forma de escala, né, você ter o pagamento uma vez só do IPVA de acordo com o peso do automóvel, assim como é cobrado nos Estados Unidos e em outros países. E não necessariamente pelo ano, porque aí você incentiva as pessoas a terem carros cada vez mais novos.
E não, você está entendendo? Quer dizer, cada vez mais novos, porque você tem exatamente uma frota mais nova e, consequentemente, um sistema melhor, sem dúvida alguma, com relação a essa questão do IPVA. Mas não muda, isso não muda nunca, né? Nós temos um sistema que, a meu ver, está errado, pode ser simplificado, né? Mas isso só pode acontecer por conta de um projeto de lei no Congresso Nacional para mudar isso tudo, né? Bom, eu penso dessa forma porque eu conheço o sistema, como é que funciona dessa forma. Olha, o pessoal está perguntando aqui para a gente sobre o licenciamento, também foi uma dúvida que eu tive, tá bom? Eu estou mandando um WhatsApp neste momento para o assessor de comunicação lá do Cefaz para saber como que ficou a questão do licenciamento, que o licenciamento, se ele é pago separado, se ele já vence agora, e aí o IPVA paga depois, né? Como o governador trouxe aí no vídeo para a gente, as placas, então, final 1, 2, 3 e 4. 4 foi prorrogadas para julho, 5, 6 e 7 prorrogadas para agosto, 8, 9 e 0 para setembro. E aí com a opção do parcelamento, não é isso? E o IPVA representa quantos por cento do valor do carro? Parece que é em torno de 3 ou 4% do valor do carro que você paga, isso. A questão do IPVA. Mas tem a questão do licenciamento, que foi uma dúvida que... você tem um licenciamento e seguro obrigatório ainda. Uhum. Nayara, Lúcio, isso aí, Lúcio, não existe, cara. Isso é um roubo, velho. É muito dinheiro. Você está entendendo? É muito dinheiro. E você não vê a conversão disso exatamente nos benefícios à sociedade por conta exatamente do imposto que você está pagando. Compara com outros países que vocês vão ver. Você está entendendo? Quer dizer, então é tudo muito caro no Brasil. Tem cabimento você comprar um carro de 50 mil reais, pagar 2 mil, 3 mil reais, a quantos mil de IPVA? Não existe isso. Olha, e a PEC que retoma o auxílio emergencial prevê o fim dos mínimos de gastos em saúde e educação, tanto na União quanto em estados e municípios. A proposta está sendo votada no Congresso Nacional. A Nayana Bricá conversou com o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, que é contra a proposta, e traz para a gente o assunto. Hoje, os estados e o Distrito Federal precisam destinar 12% das receitas com impostos às ações de saúde. Os municípios precisam aplicar o equivalente a 15%. No caso da educação, o mínimo é de 25% das receitas com impostos para estados e municípios. Na prática, com a aprovação da PEC, União, estados e municípios não serão obrigados a investir nem o mínimo em educação e saúde para garantir mais uma parcela do auxílio emergencial. O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público é contra a medida. Exatamente nesse momento nós estamos precisando de mais recursos para investir em saúde em função da pandemia e em educação em função das demandas que estamos tendo em função do ensino remoto emergencial, necessidade de equipamento para estudante, internet, etc. e tal, o governo vem com esse absurdo de, através da PEC 186 e da PEC 188 e da emenda constitucional 32, uma que vai tratar sobre a emenda constitucional vai tratar sobre a reforma administrativa, e a PEC 188 vai tratar sobre a questão do pacto federativo. Eles estão querendo, nesse bolo todo, fazer um novo pacto federativo e colocar para os gestores, né, que hoje, se eles não investem o mínimo constitucional em saúde e a educação, eles respondem por crime de responsabilidade. Então, o governo quer trabalhar a lógica da desvinculação. Na nossa leitura, se hoje está ruim, a situação pode se tornar pior ainda, pode ficar péssima a questão da oferta dessas políticas públicas para os cidadãos. O sindicato reforça ainda que em Mato Grosso o Estado não tem investido o valor ideal para a educação e considera um retrocesso a aprovação dessa PEC em meio à pandemia que vivemos. A educação nem sempre teve recursos vinculados. Com os debates que nós fizemos, tivemos a possibilidade da vinculação, que é para ter um investimento mínimo. Ou seja, 1/4 das receitas arrecadadas precisa ser investida na política pública mais importante para o cidadão, que é a educação. E veja bem que com esses 25%, é só cada um observar qual é a qualidade da educação que nós temos hoje, qual é a estrutura das unidades escolares e quais são as condições de trabalho que os profissionais encontram. Vale lembrar que esses projetos já tramitavam no Congresso Nacional antes da pandemia e agora, com a pandemia, o governo está aproveitando para poder passar a boiada, como bem disse o seu ministro da Economia. Então, estão pegando carona na situação pandêmica para aprovar uma agenda de retrocesso para as políticas públicas brasileiras.
Bom, vamos para o seu destaque, Lúcio Sorge. Só deixa eu colocar uma participação aqui, porque você vai falar aí da CPI, né, do MP, e o nosso telespectador disse que enviou ontem, a gente não comentou, ele relembrando o passado. Não me lembro do resultado do assassinato do então juiz Leopoldino do Amaral, que teve coragem de denunciar as vendas de sentença, Oliveira do Santa Amália. Leopoldino Marques do Amaral, né? Foi assassinado, né? Encontraram o corpo dele lá no Paraguai, né? Paraguai, foi. E muita gente envolvida, diz que tinha mandantes. Esse processo me parece que até hoje... Até hoje se arrasta ainda aí. Ainda se arrasta na hoje. justiça. Vamos para o seu destaque? Houve inclusive falsificação de arcada dentária, laudo de arcada dentária. Foi um rolo esse negócio. Lúcio, só rapidinho antes do destaque, como a gente falou de educação, o pessoal está reclamando lá da creche Nasla, dizendo que os professores estão fazendo as apostilas com o próprio recurso, tirando do bolso, e o kit alimentar também não tem. O governador está brincando com a população, mas se eu não me engano, essa creche, essa creche foi para a responsabilidade da Prefeitura de Cuiabá. Tá? Nós vamos atrás aí dessa informação para você e, claro, cobrar essa denúncia. Lúcio, agora sim. Bom, meu destaque a reportagem aqui, né? Teve a primeira ontem, né, no jornal A Gazeta. Hoje o jornal prossegue com essa questão dos pagamentos ilegais lá no Ministério Público, né? E o destaque aqui também na primeira página hoje é o seguinte: CPI vê improbidade e enriquecimento ilícito. É sobre esse relatório, né? O relatório da CPI lá, um documento de mais de 800 páginas, né? Que falava aí sobre esses pagamentos aí que seriam ilegais, né? Que totalizaram em valores atualizados, mais de 70 milhões de reais, né? E o detalhe desse relatório aí é que ele foi concluído, né? Não foi votado, foi arquivado e até agora ele estava escondido, não é isso? Estava lá em alguma gaveta, muito bem guardado às 7 chaves, e aí, na reportagem aqui do jornal Gazeta, já citou ontem, volta a repetir aqui, de que esse relatório foi entregue aqui sem identificação nenhuma, na sede do jornal A Gazeta. E a reportagem de hoje, do Pablo Rodrigo, ela coloca o seguinte, de que a CPI acusa 3 procuradores, né? Os procuradores são Paulo Prado, que foi ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Ferra também ocupou esse mesmo cargo, né? E ele é citado pelo relatório da CPI, e o procurador Hélio Fausti, né? Aí a reportagem aqui diz o seguinte, de que a Comissão Parlamentar de Inquérito, né, das cartas marcadas, responsabiliza os ex-chefes do órgão, como eu falei aqui, o Marcelo Ferra, Paulo Prado, além do procurador Hélio Fausti, por práticas de improbidade administrativa, né? E aí, de acordo com esse relatório oficial da CPI, os procuradores incorreram, em tese, em vários atos ilegais, né? Como enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade, e ainda incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas ou valores integrantes do acervo patrimonial e usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores, diz aí um trecho desse documento, desse relatório da CPI, né? O que foi instaurada foi uma das CPIs, me parece que a CPI mais longa da Assembleia Legislativa, né? E ela tem por base, né? Ela se baseou em informações contidas em documentos apreendidos na casa do ex-secretário de Estado, Éder de Moraes, durante a 5ª fase da Operação Ararat. E aí, uma lista com os nomes de 45 membros do Ministério Público foi encontrada e apontada
como sendo beneficiários de mais de 10 milhões em cartas de crédito pagas pelo governo, supostamente de forma irregular. O Ministério Público distribuiu ontem uma nota, né, dizendo o seguinte: a assessoria do MP informou que publicou uma nota rebatendo a reportagem que foi publicada ontem. Na nota, o Ministério Público afirma que a reportagem usa uma abordagem superficial, sustentada apenas no relatório da CPI e sem a devida amplitude e profundidade, causando desinformação e instando os cidadãos a formar juízo equivocado a respeito do assunto. E aí, segundo o MP, todos os pagamentos foram regulares, como já amplamente divulgado, amparados em leis e atos administrativos devidamente auditados, não pendendo sobre a instituição e seus membros qualquer processo, procedimento ou dúvida sobre a sua regularidade. Bom, não é o que diz, pelo menos de acordo aqui com as reportagens que o Jornal Gazeta já publicou, na reportagem de ontem e na reportagem de hoje, não é o que diz a investigação, a conclusão desse relatório, né? Aqui hoje diz o seguinte, que a CPI acusa 3 procuradores, né, e vê improbidade e enriquecimento ilícito. Mas o que chama a atenção é porque todo o sigilo, né? Todo esse sigilo, esse segredo, né? Por trás de esse tudo relatório isso, né? Guardado a 7 chaves, né? Que foi concluído, né? Não foi votado, foi arquivado e ninguém sabia do relatório. Ninguém sabia do relatório. Tanto é que o Ministério Público disse o seguinte, quando foi procurado aí pela primeira vez, antes da reportagem que foi publicada ontem, disse que não ia comentar, porque não conhece o teor do relatório. Não conhece mesmo. Será que não conhece? E esse relatório, Lúcio, apresenta erros grosseiros, né? Por conta exatamente do próprio Ministério Público. Eu fiz uma lista aqui de alguns desses erros que foram apontados. Emissão de cartas em papel sulfite, ausência de orçamento, ausência de financeiro, apropriação indébita de recursos de outros poderes e municípios, ausência de justificativa plausível, indicação falsa de valores equivalentes a 25 anos sem férias, compensação das cartas junto à iniciativa privada sem o devido processo licitatório, anotações contábeis a lápis, confissão em depoimento de servidores com fé pública concursados no Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, enfim. Tudo isso, na verdade, à luz da opinião pública, à luz da sociedade, é preciso que se tenha uma posição do Conselho Nacional do Ministério Público, porque realmente as acusações são pesadíssimas contra esta instituição. Eu me lembro muito bem que nós... Foram valores altíssimos. Altíssimos. Né? Altíssimos. Eu me lembro muito bem que nós, à época, lá no programa Opinião, eu juntamente com o Antero e o professor Lorenberg, nós entrevistamos o Marcelo Ferro. E ele se dispôs a tentar explicar. Inclusive está gravada essa entrevista, provavelmente, né? Guardada essa entrevista. Ele não conseguiu explicar nada. Absolutamente nada. Eu olhava para o Antero olhava para mim e ele falava, mas não sabe quando você vê alguém que não dá uma justificativa plausível, sabe? E outra pergunta, por que é que isso foi localizado lá na casa, numa busca e apreensão do Ararate, na residência do ex-secretário Éder de Moraes, né? Isso, estava fazendo o que lá na casa dele? Estava guardando isso, por quê? O que é que aconteceu? Alguma coisa o que é que aconteceu? Né? E aí o Jornal Gazeta hoje também publica aqui, né, uma relação aí de valores atualizados das cartas de crédito dos beneficiários. Aqui tem 10 beneficiários aqui, que foram mais do que isso, né? Foram 40 ou 45 pessoas que receberam esses valores aí das cartas de crédito, né? E se elencou aqui, está elencado aqui 10, né, desses procuradores, promotores que receberam lá, teve um que recebeu numa pancada só, me parece, mais de 2 milhões e 200 2 milhões de reais. Foi o Hélio Fredolino Fausti. Ele recebeu 2.265.959 reais
R$ E aí, nessa lista dos 10 aqui, o que recebeu menos entre esses 10 foi o promotor Roberto Aparecido Turim, que recebeu R$ 1.188.715,55. Né? Eles faziam anotações E faz tempo, né? Quer dizer, aí o apontamento lá da CPI dizendo o seguinte, que para os técnicos da Corte de Contas, essa emissão aí das cartas de crédito gerou despesa sem documento comprobatório e que a utilização das informações não confiáveis por ter acarretado indenização de férias já usufruídas, como também não reconhecimento de férias pendentes de gozo. E na conclusão do relatório, cita a reportagem aqui, entende que seria razoável que o gestor verificasse a existência de documentos que comprovassem a veracidade das informações, tendo em vista o montante e os valores significativos que foram apurados. Eles pagavam E põe significativo Não, nisso. até, de certa forma, atropelam o bom senso. Como é que alguém pode ficar 25 anos sem férias? 25 anos sem férias e aí pagar uma carta de crédito, você está entendendo? Simular um valor, pelo que eu estou tentando entender. Não, mas né? é isso certo? mesmo. É tá? isso mesmo. E pagaram. Como é que pode alguém ficar 25 anos sem férias? Aí eles justificaram isso e pagaram o valor milionário aí, não sei para quem que é, por conta exatamente disso. Então, quer dizer, é menosprezar a inteligência daquele que realmente... Da sociedade como um todo. Da sociedade como um todo. Alguém precisa explicar isso. Não, né? e é o seguinte, é preciso colocar também uma outra coisa. Esse relatório estava lá guardado a 7 chaves, em total sigilo, ninguém sabia desse relatório, né? Ninguém sabia disso. Aí é o seguinte, aí apareceu o relatório. É notícia ou não é notícia? Claro. É Não. notícia. É por isso que está aí. Por isso que virou capa do Jornal A Gazeta. Muito bem escrita, Por muito isso que bem virou capa do construída. Jornal A Gazeta. Aí é o seguinte, aí o Ministério Público coloca o seguinte, né? O Ministério Público, a assessoria, informa que publicou uma nota rebatendo a reportagem. Espera aí, o Jornal A Gazeta divulgou uma notícia de um relatório de uma CPI, que foi a mais longa da história de Mato Grosso, relatório concluído, não votado, arquivado e engavetado. Exatamente. É notícia? Que só apareceu ou não é por notícia conta de uma isso, denúncia né? anônima. É notícia ou não é notícia? Pois Só apareceu por conta Lógico do que é denúncia notícia, não pode descredenciar dessa forma. É notícia e tem que ser divulgado amplamente para a sociedade, Claro, a sociedade completa. A precisa sociedade saber o que está merece acontecendo. saber e merece ter Claro. solução. Quer dizer, solução não, resultado, Lúcio. Resultado dessa CPI. Ela não pode terminar em pizza jeito como nenhum. os Precisa telespectadores ser estão falando explicado aqui. é o seguinte, por que é que esse relatório não foi votado? Por quê? Espera aí, teve algum joguinho combinado aí? Não, teve algum joguinho combinado? Mas eu já disse. Não, teve um joguinho combinado? Já disse. Espera aí, porque é o seguinte, quando abriram essa CPI, o Ministério Público falou, não, isso aí é represália. É represália porque os deputados estão insatisfeitos com as operações policiais que tem lá na Assembleia, que tem busca, tem apreensão, tem prisão de parlamentares, então essa CPI das cartas de crédito é uma represália. Tá bom, agora, e não tem que ser investigado isso aqui? Quer dizer, são pagamentos aí com valores altíssimos, né? De cartas de crédito, de outros benefícios que a reportagem cita aqui, nessa questão da CPI. Então, aí eles dizem o seguinte, não, isso aí os órgãos de controle já atestaram a legalidade e a legitimidade. Tá bom, e por que que esse relatório estava muito bem guardado? Ninguém conhecia esse relatório da CPI das cartas marcadas. Exatamente. Qual o problema? Qual o problema? Por quê? Porque se ele fosse votado e aprovado, a CPI teria que encaminhar para onde isso? Para o Conselho Nacional do Ministério Público? Para onde teria que ir? E agora eles estão condenando exatamente a questão
do anonimato, né, que foi entregue aqui exatamente. Pois é, deixa eu ir aqui pro condenando WhatsApp. exatamente isso, quer dizer, como é que pode? Uma emissora de televisão, entendeu? Antes de chamar Tá aqui, entendendo? era para ficar guardado, né? Era para ficar guardado. Antes- Ah, e tem gente que fala o seguinte, nos bastidores tem um comentário de que o seguinte, de que essa história toda Pois aqui mas do é isso que eu- relatório da CPI... É isso que eu queria trazer. Porque o telespectador mandou aqui pra gente o que está no blog do Lúcio Sorge, o Valdir. Fogo amigo, é isso que você ia falar? Fogo amigo, né? Tem essa suspeita, né? Essa desconfiança de que pode ter sido fogo amigo. O Valdir mandou aqui, olha, professor, se tem recesso, por que iriam pegar férias? Auditoria das férias não só do MP. Aí mandou aqui, bastidores, né? O Valdir mandou essa sua matéria, Lúcio, lá no blog. Mandou aqui, ó, bastidores, Ministério Público suspeita de fogo amigo no vazamento do relatório das CPIs. Quem seria esse fogo amigo aí? Não vou te comprometer, Difícil, hein? não vou te comprometer. Tem mais gente aqui participando, olha, parabenizo vocês. Uma coisa é certa, que eu digo, Cuiabá, a pizza é tão grande que até o Ministério Público tem um pedaço para dividir com borda recheada, com muitos milhões de reais. Acredito que já disse tudo para um bom entendedor. Essas Disse aqui instituições elas Robson. precisam ser preservadas, mas elas Sim. precisam Foi o que a gente fazer falou jus ontem. a isso, né? Certo? Não dá para você ter máculas no Ministério Público, no Poder Judiciário. Não pode, não cabe. Quando você tem uma situação como essa, se ela não fica bem explicada, se não se tem transparência com relação a isso, você vai só minando na cabeça da sociedade, entendeu? Algo de um descrédito muito grande. Aí que você vai ver deputado xingar. É por isso que você vê deputado xingar o Ministério Público, deputado xingar Supremo Tribunal Federal, entendeu? Que começa a ficar numa situação completamente desconfortável, porque quem acompanha isso de perto sabe que aí tem rolo. Alguma coisa tem por baixo disso tudo aí e precisa ser explicado. E o Ministério Público não consegue explicar de forma lógica para a sociedade essa situação. É isso. Certo, agora 7h11, vamos para mais um intervalo. Na volta tem mais informação e notícia comentada aqui no seu A Notícia de Frente.